Hoje, aos 58 anos, posso dizer que já vivi tempo suficiente para entender que nem todo silêncio é vazio. Alguns silêncios carregam peso, outros guardam murmúrios que a gente tenta ignorar, e há aqueles que simplesmente observam. Quando me perguntam o que eu fiz da vida, respondo sem dó nem enfeite: fui zelador de cemitério. E sempre alguém ri, como se fosse piada ou exagero. Mas quem me conhece sabe que certas profissões não nos escolhem à toa. Ser zelador de um cemitério é viver de frente para as sobras do mundo. É ser guardião de uma fronteira da qual ninguém volta pelo mesmo caminho. Meu nome é Ângelo Ribeiro, nascido em São Veridiano, um vilarejo encravado entre morros que parecem vigiar quem sai e quem entra. É o tipo de lugar onde o vento chega antes da notícia e a fofoca chega antes das pessoas. Cresci ali, entre ruas estreitas e vizinhos que chamam seu nome antes mesmo de você virar a esquina. E apesar de tudo, apesar de ter visto mais despedidas do que abraços, nunca imaginei que um dia teria que lidar com algo que não aproveita a noite, mas a cria. Tudo começou numa tarde pesada, úmida, com o céu carregado de um cinza que parecia ferir o horizonte. Enterrávamos Lourdes Marçal, uma mulher que por muitos anos foi conhecida como a das velas, a do livro preto, a que sabe coisas. Ninguém dizia exatamente o que ela fazia, mas todo mundo sabia que ela mexia com o que a maior parte das pessoas finge que não existe. Eu já tinha visto muitos enterros, já tinha prática de saber quando uma família sofria, quando fingia ou quando suspirava aliviada. Mas o clima naquele dia era diferente. Não era tristeza, não era medo, era receio. Receio de que aquilo ali não fosse um final, mas um começo. Quando a última pá de terra cobriu o caixão dela, senti como se o chão tivesse estremecido, como se algo tivesse sido colocado ali contra a vontade da própria terra. Foi rápido, sutil, mas o tipo de sensação que só quem vive entre túmulos reconhece. Um deslocamento. Nos dias seguintes, São Veridiano começou a mudar. Primeiro foram os animais, sempre eles. Galos cantando às 3 da manhã, vacas mungindo, como se algo as cutucasse no escuro. Cães que deitavam na rua, mas levantavam rosnando pro nada. Depois vieram os pequenos sinais que só quem presta atenção percebe. Lamparinas tremilando sem vento, folhas secas formando círculos perfeitos na porta da igreja. Marcas de unhas finas nas janelas de casas antigas. As pessoas, como sempre, tentaram arranjar explicações lógicas, mas a lógica costuma ser a primeira a fugir quando a escuridão começa a andar com passos próprios. E tudo, absolutamente tudo, parecia apontar para o mesmo lugar: o cemitério. Eu voltava lá todas as manhãs, como fazia há mais de 30 anos, e aos poucos comecei a notar alterações sutis. Um vaso deslocado, a tampa de um túmulo antigo rangendo sozinha, a grama amassada como se alguém tivesse passado por ali durante a madrugada. Mas nada me inquietou tanto quanto o que encontrei na 4ª noite após o enterro de Lourdes. Eu estava fazendo minha ronda quando ouvi um som que não fazia parte da rotina do cemitério. Um arrastar lento, persistente, como se pés descalços raspassem o chão de pedra. Apanhei minha lanterna e segui o som. O portão dos fundos estava entreaberto e eu tinha certeza absoluta de que o trancara. Algo
tinha passado por ali. No chão, vi um rastro fino de pó acinzentado que levava diretamente à sepultura de Lourdes. Gelei. Aproximei-me com cautela, cada passo pesado, como se o solo tentasse me segurar. A terra da sepultura parecia revolvida. Não muito, só o suficiente para parecer mexida, como se tivesse respirado a noite. E naquela mesma madrugada tive a primeira certeza que não queria ter. Ela não estava sozinha naquela cova. Nos dias seguintes, a presença se intensificou. Quando eu trancava o portão à noite, sentia algo encostar no ar atrás de mim. Não era um toque, nem uma brisa. Era como alguém olhando fixamente para minha nuca. Às vezes, parecia que o cemitério inteiro prendia a respiração. E então começaram os sussurros. Lá no fundo, nas alemedas, uma voz arranhada, quase engasgada, como quem tenta aprender a falar de novo. Eu virava, apontava a lanterna. Nada. Mas a sensação de que eu não estava sozinho nunca ia embora. Na cidade, começaram os relatos. Crianças chorando dizendo que uma mulher as chamava pelo nome do lado de fora da janela. Gente acordando com o rosto arranhado. Sombras finas passando atrás das pessoas no reflexo das vitrines. E todos, absolutamente todos, evitavam passar na rua do cemitério depois do pôr do sol. Foi aí que entendi. O que quer que tenha voltado não era Lourdes. Era algo que veio agarrado ao último suspiro dela. Mas a pior noite foi a 8ª. Eu estava sozinho em casa quando ouvi 3 batidas lentas na porta. Toque. Pausa. Toque. Pausa. Toque. Levantei devagar. Não sei por que fui. Talvez porque certas coisas não podem ser evitadas. Abri a porta. Nada. Mas havia pegadas no chão. Pegadas estreitas, úmidas, entrando na minha casa. Fechei a porta na hora. O silêncio lá dentro ficou tão pesado que parecia encher os pulmões. Passei a madrugada sentado na cadeira da cozinha olhando para a porta sem piscar. Quando o sol nasceu, eu sabia que precisava ir até o cemitério. Era o único lugar onde aquilo podia ser resolvido. Levei uma lamparina, uma pá e uma coragem que eu não tinha certeza de possuir. Sentei ao lado da sepultura de Lourdes e esperei. A primeira coisa a mudar foi o ar. Ficou denso, como se a gravidade tivesse aumentado. Depois veio o murmúrio, como um amontoado de vozes amarradas dentro de uma caixa. E então a escuridão se moveu. Não tinha forma definida. Era como uma sombra que sabia que estava sendo observada e que se divertia com isso. Ela se aproximou devagar, arrastando um frio que não tocava a pele, tocava por dentro, e com uma voz que parecia vir debaixo da terra, disse: "Você guardou a porta. Agora precisa abrir." Eu queria correr, gritar, rezar o que não lembrava mais, mas quando tentei mover as pernas, elas não responderam. A lamparina apagou. Tudo virou um vazio vivo. E aí, senti algo agarrar meu braço. Unhas longas, finas, afiadas, arranhando-me a pele como se quisessem arrastar algo de dentro de mim. Não eu, mas algo que eu carregava. Não lembro de mais nada, só de acordar do lado de fora do portão do cemitério, de bruços,
ensurdecido pelo som do meu próprio coração. No meu braço, 5 marcas fundas, paralelas, como dedos de alguém que nunca foi enterrado. Nunca mais voltei ao cemitério. A prefeitura me substituiu. Mas nenhum dos novos zeladores ficou mais de 15 dias. Dizem que à noite o portão abre sozinho, que uma mulher canta baixinho entre os túmulos e que quem olha por mais de poucos segundos jura ver sombras que não combinam com os corpos que estão enterrados ali. Mas eu sei a verdade. O portão tranca por fora, mas por dentro, nada segura. Porque portões só fecham o caminho dos vivos, nunca o dos que ainda estão aprendendo a voltar. Se você quiser mais histórias assim, histórias que talvez sejam advertências, lembranças ou dívidas que a noite cobra. Se você acha que o silêncio de um cemitério é apenas ausência de som, você nunca ouviu alguém tentando voltar do próprio túmulo. Meu nome é Miguel Pereira, tenho 43 anos e trabalho como coveiro no cemitério municipal de Vale do Rio há quase 2 décadas. Já vi famílias se destruírem de dor, enterros que pareciam não terminar nunca e despedidas tão vazias que davam vergonha da nossa espécie. Achei que nada pudesse me surpreender depois de tanto tempo enterrando histórias. Mas a verdade é que ninguém está preparado para quando a morte resolve falar. Aconteceu numa terça-feira cinzenta de agosto de 2018. Em 2025, 7 anos depois, eu ainda estou aqui, mesmo quando todo mundo me diz que eu deveria ter fugido. Mas depois daquele dia, fugir não era mais uma opção. Era como se o cemitério tivesse marcado minha alma. Cheguei às 7 da manhã. 2 enterros programados. Uma rotina banal. O primeiro enterro terminou às 11. Fui então para o setor B, onde as árvores parecem esconder o céu. Comecei a cavar a próxima cova e percebi algo errado antes mesmo de ouvir qualquer coisa. Não havia um único som no ar. Nem pássaro, nem movimento, nem vento, nada. O tipo de silêncio que aperta o peito e te faz engolir seco. Eu estava com 1 metro de profundidade quando ouvi passos atrás de mim. Lentos, arrastados. Só que, quando virei, não havia ninguém. Chamei, ninguém respondeu. O ar ficou gelado, tão gelado que a minha respiração virou neblina. Senti olhos invisíveis observando cada movimento meu. Fui tomar água na guarita e no caminho parei em seco. Uma sepultura antiga, de 1987, estava com a terra revirada. Terra fresca, terra molhada e marcas. Marcas de mãos, como unhas arranhando, tentando sair ou entrar. Arrepiei dos pés à cabeça. Olhei o nome na lápide. Helena Araújo, 1952-1987. E alguma coisa dentro de mim gritou que Helena não descansava ali. Meu celular tocou e Carlos não viria trabalhar, e eu ficaria sozinho até fechar o cemitério. Quando desliguei, juro por tudo, um monte de terra parecia diferente, como se tivesse se mexido enquanto eu virava o rosto. Terminei de cavar a cova e fui almoçar. O cemitério estava fechado para visitantes, e foi pela janela que eu vi uma figura parada entre 2 mausoléus. Uma mulher, vestido branco, parada de um jeito antinatural. Larguei tudo e corri, mas quando cheguei lá, nada. Apenas um cheiro de flores mortas e frio, aquele frio que não respeita a estação. Gritei perguntando se havia alguém ali. O que ouvi me gelou. Sussurros, incompreensíveis, apressados, como uma pessoa falando através de água. Segui o som até vê-la de novo. A mulher estava a uns 20 metros, parada, imóvel. As roupas não se mexiam, nem ela, nem nada ao redor. Quando chamei, ela virou a cabeça e o rosto era uma sombra borrada, como se eu estivesse olhando para algo que não deveria existir. Eu não conseguia me mover, só respirar. E mal. Ela levantou o braço e apontou para trás de mim. Quando eu olhei e voltei a encará-la,
ela havia sumido. As minhas pernas falharam. Caí de joelhos. A família do segundo enterro chegou poucos minutos depois. Lavei o rosto, tentei me recompor. Tentei me convencer que era apenas cansaço, mas a mentira não se sustentava. No enterro, qualquer sombra me fazia virar. Quando todos foram embora, faltando ainda 1h30 para fechar o cemitério, decidi fazer uma ronda. No setor C, algo me fez paralisar. Dezenas de sussurros surgiram ao mesmo tempo de todos os lados. Um murmurinho de vozes invisíveis, como se cada túmulo estivesse falando. Figuras translúcidas começaram a tomar forma entre as lápides. Algumas paradas, outras andando, todas observando. E entre elas, ela, a mulher de branco. Mais perto, muito mais clara. O rosto agora tinha feições. Pálido, afundado, esgotado. Era Helena. Eu sabia, mesmo sem nunca ter visto uma foto. Ela caminhou até mim. Cada passo parecia pesar séculos. Quando tocou meu pulso, o mundo sumiu. De repente, eu estava deitado dentro de um caixão. Terra caindo no meu rosto, poeira entrando na minha boca. Eu tentava gritar, mas minha voz morria na garganta. As minhas unhas sangravam arranhando a madeira. Senti o peso da terra me esmagando. E depois dor. Alguém batendo minha cabeça. E escuridão. Voltei ao cemitério com um grito preso. Eu estava ajoelhado, mãos na terra, corpo tremendo. Helena chorava, lágrimas fantasmagóricas escorrendo pelo rosto, e sua voz surgiu dentro da minha mente. Ninguém sabe. Essas duas palavras congelaram minha alma. Quando ela desapareceu, olhei para o meu pulso. A marca dos 5 dedos dela estava ali, vermelha, queimando. Dias depois fui atrás da história de Helena. Os registros diziam parada cardíaca, mas conversando com antigos funcionários, descobri que o marido era agressivo, que o velório fechado foi estranho, que ele estava com uma pressa absurda para enterrá-la. Álvaro Araújo morreu anos depois, livre de culpa, sem nunca ter sido investigado. Voltei ao túmulo de Helena com flores. Era tudo o que eu podia fazer. A partir daquele dia, toda semana, eu deixo um buquê. Às vezes, quando volto, as flores estão mais frescas do que deveriam. Às vezes sinto o cheiro de jasmim, mesmo que não exista jasmim no cemitério. O novo zelador jura que vê uma mulher de branco caminhando ao entardecer. A moça da administração relata sussurros vindo de áreas vazias. Todos olham para mim quando algo estranho acontece, porque eu já sei escutar. Hoje não cuido de covas, cuido de histórias, de memórias, de gente que, mesmo morta, ainda tenta ser ouvida. E a de Helena é a que mais insiste. Se essa história te arrepiou, você precisa assistir ao vídeo da mulher da capa preta, porque ele se conecta diretamente com tudo isso e mostra que o que eu vivi pode não ser um caso isolado. Há 42 anos, quando os cemitérios ainda eram lugares que as famílias visitavam todo domingo depois da missa, carregando flores frescas e água benta em garrafinhas de vidro, eu ouvi pela primeira vez sobre o túmulo da senhora Helena Medeiros. Uma sepultura que, sem nenhuma explicação razoável, se abria sozinha sempre no dia 15 de cada mês, deixando a tampa de mármore levemente deslocada, como se alguém tivesse tentado sair de lá de dentro durante a madrugada. Naquela época, o cemitério municipal da nossa cidade ainda tinha aquele aspecto de lugar esquecido pelo tempo, com seus muros altos cobertos de era, seus portões de ferro enferrujado que rangiam ao menor toque do vento e aquelas alamedas sombreadas por árvores centenárias que pareciam guardar segredos muito mais antigos do que qualquer um de nós poderia imaginar. Eu me lembro com clareza impressionante do dia em que minha mãe, segurando firme a minha mão enquanto caminhávamos entre as sepulturas para visitar o túmulo do meu avô, parou de repente ao avistar um pequeno grupo de pessoas reunidas em volta de uma lápide, todas sussurrando entre si com aquela expressão de quem testemunha algo que não deveria existir, algo que desafia toda lógica e razão. Era a primeira vez que eu vi o túmulo de Dona Helena, e embora naquele momento eu fosse apenas uma criança, sem entender completamente o que estava acontecendo, algo naquela cena ficou gravado na minha memória de forma tão profunda que mesmo hoje, décadas depois,
Ainda consigo sentir o frio que subiu pela minha espinha quando vi aquela tampa de pedra ligeiramente fora do lugar. O coveiro responsável pelo cemitério naquela época, seu Geraldo, um homem de poucas palavras, mas de olhar cansado que parecia carregar o peso de todos os enterros que havia testemunhado ao longo de sua vida, contava que aquilo tinha começado exatamente 3 meses após o sepultamento de Dona Helena, em julho de 1982, quando ele chegou pela manhã para fazer sua ronda habitual e encontrou a tampa do túmulo deslocada pela primeira vez. No início, seu Geraldo imaginou que pudesse ter sido obra de vândalos ou de alguém procurando joias, que, segundo antigas crenças, algumas famílias enterravam junto com os mortos. Mas quando examinou o local com mais atenção, percebeu que não havia sinais de arrombamento. Não havia marcas de ferramentas na pedra, não havia pegadas ao redor da sepultura, nada que indicasse que mãos humanas tivessem tocado aquele túmulo durante a noite. E o mais perturbador de tudo era que a tampa não estava completamente removida ou jogada ao lado, como seria de se esperar caso alguém tivesse tentado profanar a sepultura, mas sim levemente deslocada, apenas alguns centímetros para o lado, como se tivesse sido empurrada de dentro para fora, com força suficiente para movê-la, mas não o bastante para abri-la completamente. Seu Geraldo, seguindo o protocolo e também seu próprio instinto de que algo ali não estava certo, recolocou a tampa no lugar, certificando-se de que estava bem encaixada e segura, e anotou o ocorrido em seu caderno de registros, pensando que talvez fosse apenas um incidente isolado, uma coincidência estranha que não se repetiria. Mas se repetiu. Exatamente um mês depois, no dia 15 de agosto, a tampa estava fora do lugar novamente, na mesma posição, deslocada apenas o suficiente para criar uma abertura estreita, e mais uma vez sem qualquer sinal de que alguém tivesse estado ali. E assim aconteceu em setembro, em outubro, em novembro, sempre no dia 15, sempre da mesma maneira, como se algo dentro daquela sepultura seguisse um calendário próprio, uma rotina inexplicável que desafiava tudo o que se sabia sobre o descanso dos mortos. Agora, antes de continuar com essa história que ainda me faz olhar para os cemitérios com outros olhos, preciso explicar algo que muitas pessoas da minha geração conhecem, mas que talvez os mais jovens nunca tenham ouvido falar. Antigamente, existia um medo real, quase universal, de que alguém fosse enterrado vivo por engano. Pode parecer absurdo nos dias de hoje, com toda a nossa medicina moderna e nossos atestados de óbito detalhados, mas há um século atrás, antes dos equipamentos que temos hoje, havia casos documentados de pessoas que entraram em estados de coma profundo, catalepsia ou outras condições que faziam o corpo parecer morto, quando na verdade ainda havia vida. Por causa desse medo, algumas famílias ricas mandavam construir túmulos com sinos conectados ao interior por meio de cordas, para que, caso a pessoa acordasse enterrada, pudesse puxar a corda e fazer o sino tocar lá fora, alertando alguém. Outras colocavam tubos de ar que ligavam o interior do caixão à superfície. Eram precauções macabras, mas que faziam sentido numa época em que a fronteira entre a vida e a morte às vezes não era tão clara quanto gostaríamos de acreditar. E foi justamente pensando nisso que algumas pessoas começaram a suspeitar, embora ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta, que talvez Dona Helena tivesse sido enterrado antes do tempo e que aqueles movimentos mensais da tampa fossem algum tipo de manifestação, uma tentativa desesperada de comunicar algo que não havia sido resolvido em vida. Claro que essa teoria não fazia sentido do ponto de vista racional, afinal, já haviam se passado meses, desde o enterro, tempo mais do que suficiente para que qualquer possibilidade de vida tivesse cessado. Mas mesmo assim a ideia permanecia ali, sussurrada nos cantos, alimentando o mistério que crescia cada mês que passava. Dona Helena Medeiros tinha sido em vida uma mulher conhecida na cidade, embora não por razões particularmente felizes. Viúva há muitos anos, ela havia perdido o marido ainda jovem, em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas, e desde então vivera sozinha em uma casa antiga na periferia da cidade, uma construção de tijolos aparentes, com janelas sempre fechadas, e um jardim que, com o passar dos anos, foi sendo tomado pelo mato e pelas plantas selvagens. As pessoas que a conheceram descreviam-na como uma mulher de poucas palavras, de olhar distante, que raramente saía de casa e quando fazia era apenas para o estritamente necessário, sempre com aquela expressão de quem carrega um peso invisível sobre os ombros. Ela faleceu sozinha, encontrada somente 3 dias depois por um vizinho que estranhara o acúmulo de correspondências na porta e decidiu verificar se estava tudo bem. O velório foi pequeno, com pouca gente, e o enterro aconteceu num dia chuvoso de abril,
com apenas meia dúzia de conhecidos e nenhum parente próximo, pois Dona Helena não tinha filhos e seus poucos familiares haviam se distanciado dela ao longo dos anos por razões que ninguém parecia saber ao certo. Durante os primeiros 6 meses após o enterro, enquanto o fenômeno da tampa se deslocando continuava acontecendo religiosamente todo dia 15, o túmulo de Dona Helena passou a atrair curiosos, pessoas que iam até lá na esperança de testemunhar o momento exato em que a tampa se movia, embora ninguém jamais conseguisse, pois aparentemente o movimento acontecia sempre durante a madrugada, entre as 3 e as 5 da manhã, quando o cemitério estava fechado e não havia ninguém por perto para ver. Seu Geraldo, cada vez mais incomodado com a situação e pressionado pela administração do cemitério, que começava a receber reclamações e perguntas de jornalistas locais, decidiu tomar uma atitude mais drástica. Numa noite de novembro, ele e 2 colegas de trabalho se esconderam atrás de um mausoléu próximo ao túmulo de Dona Helena, armados de lanternas e munidos de coragem, determinados a descobrir o que estava causando aquele fenômeno. Ficaram ali das 10 da noite até o amanhecer, em silêncio absoluto, observando, esperando, mas nada aconteceu. A tampa permaneceu no lugar durante toda a noite e, quando o sol nasceu, eles voltaram para casa confusos e frustrados. Mas no dia seguinte, que era exatamente dia 15, quando seu Geraldo chegou para trabalhar às 7 da manhã, a tampa estava fora do lugar novamente, como se soubesse que eles haviam tentado pegá-la em flagrante e então tivesse simplesmente esperado eles irem embora para então se mover. Foi nesse momento que até mesmo seu Geraldo, homem prático e cético por natureza, começou a aceitar que havia algo ali que não poderia ser explicado por meios convencionais. Os meses foram passando e o fenômeno continuou implacável, como um relógio. Janeiro, fevereiro, março de 1983, sempre no dia 15, sempre da mesma maneira. As pessoas começaram a trazer flores ao túmulo, não por afeto a Dona Helena, que poucos realmente conheceram, mas por uma espécie de respeito supersticioso, como deixar flores pudesse acalmar o que quer que estivesse causando aqueles movimentos. E foi justamente por causa dessas flores que alguém notou um detalhe que até então havia passado despercebido. Uma senhora idosa, chamada Dona Carmen, que tinha o hábito de visitar o cemitério toda semana para cuidar do túmulo de seu falecido esposo, comentou com seu Geraldo que havia algo estranho na lápide de Dona Helena. Quando ele perguntou o que era, ela apontou para a data gravada na pedra e disse que aquilo não estava certo, que havia algo errado ali, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. Seu Geraldo olhou para a lápide, leu a inscrição gravada: Helena Medeiros, 15 de abril de 1920, 15 de abril de 1982. E, de repente, como um raio de compreensão, percebeu algo que ninguém havia notado antes. Dona Helena havia morrido no dia do seu aniversário, 62 anos exatos. E o túmulo se movia sempre no dia 15 de cada mês, o mesmo número que marcava seu nascimento e sua morte. Aquela coincidência, se é que podemos chamar assim, trouxe uma nova camada de mistério ao caso. Seria possível que Dona Helena de alguma forma estivesse presa a essa data? Que houvesse algo relacionado ao dia 15 que mantinha sua alma inquieta? Seu Geraldo, movido por uma intuição que ele mesmo não conseguia explicar direito, decidiu fazer algo que talvez devesse ter feito desde o início: investigar mais profundamente quem tinha sido Dona Helena. Foi assim que ele descobriu, através de conversas com vizinhos antigos e alguns conhecidos da falecida, que Dona Helena havia perdido o marido exatamente no dia 15 de um mês de julho, há décadas atrás. E mais do que isso, descobriu que as circunstâncias da morte dele nunca foram completamente esclarecidas, que havia rumores na época de que talvez não tivesse sido o acidente que constava no registro oficial, que talvez houvesse mais naquela história do que se sabia. E então veio à tona algo que mudaria tudo: uma carta. Uma antiga moradora da cidade, já com mais de 80 anos, lembrou-se de que Dona Helena, poucos meses antes de falecer, havia lhe entregado um envelope lacrado, pedindo que fosse aberto apenas se algo acontecesse com ela. A senhora havia guardado o envelope com toda a confusão e o pouco contato que tinha com Dona Helena, acabara esquecendo completamente dele até ouvir sobre o mistério do túmulo. Quando finalmente abriram a carta,
na presença de seu Geraldo e de um padre local, descobriram uma confissão escrita com letra trêmula, mas determinada. Dona Helena confessava que havia mentido durante todos aqueles anos, que seu marido não havia morrido num acidente como sempre se acreditou, mas por sua própria mão, num momento de desespero e raiva após descobrir uma traição. Ela havia encoberto a verdade, forjado evidências, vivido décadas carregando aquela culpa sozinha, sem nunca ter coragem de confessar, temendo as consequências legais e sociais, mas também temendo algo ainda pior, o julgamento divino. Na carta, Dona Helena implorava perdão. Dizia que não conseguia encontrar paz, que todas as noites sonhava com aquele dia 15 de julho, que o peso da mentira havia consumido sua vida inteira e que ela sabia que quando morresse sua alma não descansaria até que a verdade fosse conhecida. Ela pedia que, caso algo acontecesse com ela, que alguém encontrasse aquela carta e revelasse a verdade para que finalmente pudesse ser julgada não apenas por Deus, mas também pelos homens, mesmo que fosse tarde demais. Foi uma revelação que chocou a pequena comunidade que acompanhava o caso. E mais chocante ainda foi o que aconteceu depois. Seguindo o pedido de Dona Helena na carta, o padre local realizou uma missa especial em sua memória, uma cerimônia onde a verdade foi reconhecida publicamente, onde orações foram feitas não apenas por sua alma, mas também pela alma de seu marido, pedindo perdão e descanso para ambos. Então, pela primeira vez desde que tudo começara, quando chegou o dia 15 do mês seguinte, a tampa do túmulo permaneceu no lugar, não se moveu. Seu Geraldo verificou na manhã seguinte, e depois no outro dia e no outro, e o túmulo continuou intacto, como qualquer outro no cemitério. O fenômeno havia cessado. Passaram-se semanas, meses, anos, e a tampa nunca mais se moveu. Dona Helena finalmente estava em paz. Essa história me ensinou algo que carrego comigo até hoje, que os mortos não nos assombram por maldade, mas porque às vezes levam consigo segredos que pesam mais do que a própria morte. Verdades que precisam ser ditas, perdões que precisam ser pedidos, e que talvez, apenas talvez, exista algo além desta vida que permite que aqueles que partiram ainda encontrem formas de se comunicar conosco, de pedir aquilo que não conseguiram em vida. Se você algum dia passar por um cemitério e notar algo estranho, algo que não parece ter explicação, lembre-se da história de Dona Helena, porque às vezes o que parece ser assombração é apenas uma alma tentando desesperadamente encontrar a paz que lhe foi negada. Se você conhece algum segredo que deveria ser revelado, alguma verdade que está sendo escondida, pense bem antes de levá-la consigo para o túmulo, porque nem sempre a terra é suficiente para silenciar aquilo que precisa ser dito. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like. Isso ajuda demais o canal. Se inscreva para acompanhar outras histórias reais e perturbadoras como esta. E me conta aqui nos comentários, você acredita que os mortos podem tentar se comunicar? Já viveu algo que não consegue explicar? Vou ler tudo. E antes de sair, assista a outro relato aqui do canal do ex-coveiro que diz: eu trabalhei 20 anos em um cemitério e essa foi a noite mais estranha. Aperta aí e continua comigo nessa jornada pelo desconhecido.